Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história por assunto e hoje nós vamos resolver mais uma vez sobre o assunto interiorização e a opulência do ouro. Sem mais delongas, a questão 1 ela é da CES Gran Rio e ela vai trazer esse enunciado. Apesar do predomínio da agromanufatura açucareira na economia colonial brasileira, a pecuária e a extração das drogas do sertão foram fundamentais. Então, essa questão ela está falando do período em que você tinha o predomínio da agromanufatura açucareira. Nós estamos falando do século XVI, principalmente do século XVII e começo do século XVIII. Tá bom? A respeito disso, podemos afirmar que, alternativa A, ocorreu uma grande absorção de mão de obra escrava negra, particularmente na pecuária. De fato, tome muito cuidado com essa alternativa, porque ela está equivocada, de que a atividade açucareira ela era responsável pela absorção de grande parte da mão de obra escrava negra, e de fato, você precisava disso. Mas não era na pecuária. A pecuária no Brasil sempre foi feita de maneira extensiva, então exigia-se pouca mão de obra. Onde que ocorria, em qual cultura que ocorria a atividade econômica, no caso, em que ocorria uma grande absorção de mão de obra escrava, era na atividade açucareira. Tá bom? Portanto, a alternativa A está incorreta, descartem ela. A alternativa B vai dizer assim: a presença do indígena na extração das drogas do sertão foi essencial pelo conhecimento da geografia da região Nordeste. Tome muito cuidado com essa alternativa, porque de fato a presença do indígena na extração das drogas do sertão foi essencial, sim, o conhecimento do indígena da geografia. Mas isso não ocorreu na região Nordeste, isso ocorreu na região Norte. As drogas do sertão foram responsáveis pela expansão, pela interiorização do Brasil, mas isso na região norte, não na região nordeste. A região nordeste, ela dedicava-se à atividade açucareira. Então tome muito cuidado com essa sutileza das questões que elas levam para confundir o candidato. A alternativa B também está incorreta. E a alternativa C vai dizer assim: por serem atividades complementares, a força de trabalho não se dedicava integralmente a elas. Não eram atividades consideradas complementares, tá bom? A droga do sertão era um tipo de extrativismo exercido ali. O cultivo do açúcar era outro, certo? E você não pode dizer que a força de trabalho não se dedicava integralmente a elas. A força de trabalho, por exemplo, se você pega na atividade açucareira, era de dedicação exclusiva e extenuante, e feita pelos escravos, certo? Portanto, a alternativa C também está equivocada. A alternativa D vai dizer assim: ambas foram responsáveis pelo processo de interiorização do Brasil colonial. Correto. Tanto a atividade açucareira, quanto a extração das drogas do sertão foram responsáveis por esse processo de interiorização do Brasil colonial, razão pela qual criou-se vários locais de ocupação portuguesa no interior do Brasil, em que fez com que o Brasil ampliasse o seu território por meio dos tratados de Madrid, de 1750, e Saint-Ildefonso, de 1776, se não me engano, esse segundo tratado que consolidou o Tratado de Madrid. Então você observa a importância dessas atividades econômicas no processo de interiorização do Brasil. E ambas as duas foram responsáveis pelo processo de interiorização do Brasil colonial, um dos motivos pelo qual nós temos essa dimensão territorial continental nos dias de hoje. Tá bom? A alternativa E vai dizer o seguinte: possibilitar o surgimento de um mercado interno que se contrapunha às funções do comércio internacional. Está equivocado. Quem estudou minimamente a estrutura econômica da colônia sabe que o mercado interno ele girava em torno do mercado internacional, daquilo que o mercado internacional trazia para cá. O mercado interno brasileiro era muito incipiente para que se pudesse haver uma vida econômica relativamente autônoma no tocante a Portugal. Tá bom? Portanto, a questão alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 2. A questão 2 é da VUNESP e ela é uma questão de responder. Mas antes de nós respondermos, nós vamos ler o texto de contextualização. É um texto do Kenneth Maxwell e da Maria Beatriz
Silva, O Império Luso-Brasileiro. Vamos ler esse extrato de texto, vai dizer o seguinte, ó. Em 1776, a população de Minas Gerais, excluindo os índios, superava as 300 mil almas, o que representava 20% da população total da América Portuguesa e o maior aglomerado de toda a colônia. Mais de 50% da população era negra. O resto compunha-se, em porcentagens aproximadamente iguais, de brancos, mulatos e outros mestiços de combinações raciais inteiramente americanas. Era grande a desproporção entre homens e mulheres, e, no interior de vários grupos raciais, só as mulatas eram mais do que os mulatos. Beleza. Lendo esse extrato de texto, vamos analisar a alternativa A. A alternativa A, ela quer que o candidato responda assim: explique a concentração populacional em Minas e o elevado percentual da população de origem africana. Primeiramente, por que essa população se concentrou em Minas Gerais? Por conta da exploração do ouro. Então, o início da atividade de exploração do ouro levou a um deslocamento, primeiro interno, de pessoas que se deslocaram da região oeste, da região sul, para Minas Gerais, certo? Então isso gerou o quê? Uma concentração populacional e também de pessoas que vieram de Portugal para o Brasil, porque corria-se aqui a notícia de que haviam achado ouro, de que iria se enriquecer muito fácil, que as pessoas poderiam ficar ricas conseguindo o ouro, tão sonhado ouro, que tinha achado muitas minas de ouro aqui. Então essa notícia chegava lá em Portugal, chegava na Europa e estimulava algumas pessoas de espíritos aventureiros maiores a virem para o Brasil. Então eles vieram para o Brasil, muita gente veio para o Brasil, inclusive pessoas escreviam cartas para os parentes em Portugal, os estimulando para virem ao Brasil, para virem às Minas Gerais, para conseguir o ouro e o sonho de ficar rico. Era óbvio que uma porcentagem muito pequena de pessoas ficavam ricas, né? E criou-se aquele percentual de ouro de tolo, né? Que às vezes o camarada vinha e não conseguia nada. Não era todo mundo que ficava rico. E o elevado percentual de população de origem africana explica-se porque a mão de obra principal era escrava. Então o indivíduo que ele vinha para cá explorar o ouro, é óbvio que ele não ia explorar sozinho, né? Os portugueses tinham uma mentalidade de trabalho escravocrata, então o investimento para eles era o quê? Não era a contratação de trabalhadores livres, mas era a contratação de escravos de origem africana para eles fazerem os trabalhos pesados nas minas, para eles limparem as latrinas dos seus senhores, entendeu? Então aquele espírito aventureiro não era o espírito de trabalho, tá bom? Isso daí você vai ver muito bem no livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. É sempre importante ler os clássicos da formação territorial brasileira para poder ter uma visão melhor de como se formou a identidade nacional brasileira. Então, a concentração se dava em razão da exploração do ouro e o elevado percentual de população africana também ocorria por isso, porque era a principal fonte de mão de obra, de exploração da mão de obra. Certo? Vamos agora ao item B, a questão B. A alternativa B vai pedir para que você faça o seguinte: explique o que os autores afirmam ser mestiço de combinações inteiramente americanas. Primeiramente, antes de você refletir sobre esse termo, é muito importante ler o livro Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. Então, aquele livro é um clássico, certo, sobre a formação da identidade brasileira, e você entende tudo que está relacionado à mestiçagem no Brasil, porque tudo que está relacionado à mestiçagem no Brasil tem como base o estudo do Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Então, esses mestiços de combinações raciais inteiramente americanas eram pessoas produto que nasceram a partir da influência genética do branco europeu, do indígena que aqui estava e do africano. E por que eles falam combinações inteiramente americanas? Porque por mais que o português tinha na Europa e o africano tinha na África, você tinha indígenas exclusivamente brasileiros aqui. Então, o indivíduo mestiço que surgiu na Venezuela, que surgiu no México, que surgiu no Peru, ele surgiu a partir da mistura do negro, do branco, certo? E do indígena que estava lá. E o brasileiro surgiu do indígena que estava aqui. Por isso que eles falam que são mestiços de combinações raciais inteiramente americanas. Então a grande diferença se dava no tipo de indígena que aqui vivia. Porque quando você fala em indígenas, ameríndios ou civilizações pré-colombianas ou povos pré-colombianos, nós estamos falando de uma infinidade de grupos étnicos com culturas distintas,
certo? Então, combinações raciais inteiramente americanas são de indígena, a mistura do branco, do negro com o indígena, que é particular da nossa terra. Tá bom? Certo? A questão 2 está respondida. Vamos agora à questão 3. A questão 3 ela é da FUVEST e ela também é de responder. Tá bom? Mas antes disso, ela traz um texto do Boxer, A Idade de Ouro no Brasil, que nós vamos ler agora. E vai dizer o seguinte, esse texto de contextualização. A maior parte das representações atuais do paulista do século XVII, seja na pintura, seja na escultura, mostra-o como uma espécie de Pilgrim Father, em seu traje com botas altas. Mas, na verdade, eles muito pouca coisa usaram além do chapelão de abas largas, barbas, camisas e ceroulas. Caminhavam quase sempre descalços em fila indiana, ao longo das trilhas do sertão e dos caminhos dos matagais, embora muitas vezes levassem várias armas. Sua vestimenta incluía, igualmente, gibões de algodão que se mostraram úteis contra as flechas ameríndias. Alternativa A. A que figura da capitania de São Vicente corresponde a essa descrição? Não tem segredo, essa descrição está se referindo ao bandeirante. Ao bandeirante era o que? Era o filho de português com indígena, ou português mesmo, sem mistura, que ele fazia o processo de expansionismo pelo interior de São Paulo. Certo? Ele partia do litoral para o interior, com o objetivo de conseguir riquezas, de pilhar e de, sobretudo, conseguir índios para serem escravizados. Certo? Então, e a que se deve a sua existência nessa região? A existência do bandeirante. A existência do bandeirante se deu devido a uma necessidade econômica. Por quê? Criou-se a capitania de São Vicente e não havia uma atividade econômica como havia no Nordeste. No Nordeste havia uma atividade econômica, que era açucareira. Na capitania de São Vicente não havia essa atividade. Então, qual era a principal atividade econômica? Era o extrativismo. Certo? Você expandir, você fazer missões de expansão, as chamadas monções que o Sérgio Buarque de Holanda fala no seu livro. Certo? Então, a que se deve a existência do bandeirante na região? A necessidade de expansionismo econômico via interior. Tá bom? Certo? Portanto, a questão 3 está respondida. Até agora nós respondemos a questão 1, que é de múltipla escolha, a alternativa correta é a letra D. A questão 2, que ela é aberta, que nós já respondemos, e a alternativa, a questão 3 também, que nós já respondemos. Agora nós vamos à questão 4, tá bom? Eu sei que está um pouco apagado aqui, e a questão 4 ela é de múltipla escolha, tá bom? E ela vai falar sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica teve papel relevante no processo de colonização, que pode ser constatado na ou nas. Alternativa A, catequese, que promovendo a integração do índio aos padrões europeus e cristãos, favoreceu a sua emancipação. Tomem cuidado com essa alternativa, ela está errada. E eu vou dizer por quê. De fato, a Igreja Católica foi responsável pela catequização dos índios, colocou os índios nos padrões europeus e cristãos, muitos índios se converteram à força, foram educados no cristianismo, mas isso não favoreceu a sua expansão, tá bom? A sua emancipação. Pelo contrário, para o indígena, a catequização era responsável pelo aprisionamento dele e pela morte de sua cultura. Muitos indígenas tiveram suas prerrogativas religiosas e culturais deixadas de lado para aderir aos preceitos cristãos por meio da catequese dos indígenas, tá bom? E um fato em que o Papa, né, no caso, a Igreja Católica, enviou muitos padres aqui para a América, tinha como objetivo de catequizar os indígenas, mas não emancipá-los, certo? Portanto, a alternativa A está incorreta. A alternativa B, que é a correta, ela vai dizer o seguinte: educação através das ordens religiosas. A Igreja monopolizou as instituições de ensino até o século XVIII. Essa alternativa está correta. A Igreja Católica tinha como principal fonte de renda a questão da educação. Certo? As ordens religiosas monopolizavam a questão da educação. Então, o menino, o indivíduo, né, que ele era de família rica, o pai pagava para as ordens religiosas educá-lo. Você não tinha escola pública, você não tinha aquilo que nós conhecemos hoje como um sistema educacional. Era tudo parte monopolizado pela igreja. E era uma forma da igreja também obter os recursos.
certo? Portanto, a alternativa B está correta. Vamos ler as demais alternativas. E elas vão dizer o seguinte: missões que, ao reunir os contingentes indígenas, facilitavam o fornecimento de mão de obra para a lavoura. As missões indígenas não tiveram esse objetivo de você fornecer mão de obra para a lavoura. Muitas dessas missões elas tinham o objetivo de proteger o indígena contra a escravidão, tá bom? Então essa alternativa ela está incorreta. A alternativa D vai dizer o seguinte: defesa das fronteiras, sendo as missões a primeira defesa por onde penetraram estrangeiros no Brasil. Também está incorreto. Você não tinha nem fronteiras definidas. Como que você vai defender essas fronteiras, algo que não existe? Certo? As fronteiras, o que você fala sobre divisões territoriais, elas foram surgindo depois, tá? Você tinha o Tratado de Tordesilhas, que era uma linha imaginária. Posteriormente houve o Tratado de Madrid, o Tratado de São Ildefonso. Entretanto, não se havia as tecnologias cartográficas e topográficas que tem hoje, isso eu já falei em vários vídeos. Então, isso significa o quê? Isso significa que não havia fronteiras precisas, certo? Você tinha mais ou menos uma ideia de onde começava uma coisa ou outra, mas se precisou se estabelecer acordos de fronteira na segunda metade do século XVIII, é porque não havia fronteiras, certo? Portanto, a alternativa D está incorreta. A alternativa E vai dizer o seguinte: a administração ocupando o clero, a maior parte dos cargos públicos que exigiam maior nível de instrução, também está equivocado. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 5 da Cesgran-Rio. A questão 5 vai trazer o seguinte enunciado: a emancipação da colonização portuguesa na América, a partir da segunda metade do século XVIII, foi marcada por um conjunto de medidas, dentre as quais podemos citar. Então, qual foram essas medidas em que a expansão da colonização portuguesa na América foi feita a partir da segunda metade do século XVIII? Foi marcada. Vamos lá, alternativa A: o esforço para ampliar o comércio colonial, suprimindo-se as práticas mercantilistas. Não havia um esforço para ampliar o comércio colonial, muito menos para suprimir as práticas mercantilistas. Tá bom? Essa alternativa está incorreta. A instalação de missões indígenas nas fronteiras sul e oeste para garantir a posse dos territórios por Portugal. Vamos lá, tome muito cuidado com essa alternativa. Por mais em que tenham ocorrido as missões indígenas nas fronteiras sul e oeste, essas missões não tinham como propósito garantir a posse dos territórios para Portugal. Tá bom? Não era uma questão de território, mas era uma questão de expansão da fé cristã, não de territórios para Portugal e para a Espanha. Tá bom? Portanto, a alternativa B está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: o bandeirismo paulista, que destruiu parte das missões jesuíticas e descobriu áreas mineradoras do Planalto Central. Essa que é a alternativa correta, porque o bandeirismo paulista foi responsável por descobrir várias áreas mineradoras no Planalto Central. Tá bom? Então o bandeirismo ele foi responsável pela expansão territorial e foi responsável também pela descoberta de minas no Planalto Central. Tá bom? Portanto, na questão 5, a alternativa C está correta e a alternativa D vai dizer o seguinte: a expansão da lavoura da cana para o interior, incentivada pela alta dos preços no mercado internacional, foi exatamente o contrário. No século XVIII houve o quê? Uma regressão da lavoura de cana-de-açúcar por conta de que Portugal passou a ter a concorrência muito forte de açúcar das Antilhas. Portugal já não tinha mais a supremacia no mercado de açúcar, no comércio de açúcar no mercado internacional. Passou a ter concorrência das Antilhas, da América Central, que dava um açúcar tão boa quanto aqui no Nordeste brasileiro. Tá bom? Portanto, a alternativa D está incorreta e a alternativa E vai dizer as alianças políticas e a abertura do comércio colonial aos ingleses para conter o expansionismo espanhol. Essa alternativa está incorreta. Isso daí ocorre a partir de 1888, quando ocorre a abertura dos portos para nações amigas. Aí sim o Brasil se arreganha para o mercado inglês, tá bom? São essas as questões, as 5 questões. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.